Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Vencer os desafios que a humanidade tem enfrentado no clima e no esgotamento de recursos do planeta requer tecnologias sustentáveis, informação e diminuição da desigualdade social. Os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU são um conjunto de desafios que a sociedade precisa alcançar até 2030, a fim de conquistar um mundo mais justo nos campos econômico, social e ambiental. Hoje, na aula 23 do nosso curso, a professora Laísa Freire, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre esses desafios, sua importância para o mundo e o cenário do pós-desenvolvimento. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Pós-Desenvolvimento. Olá, eu sou a professora Laísa Freire, do Instituto de Biologia, Departamento de Ecologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o pós-desenvolvimento. O tempo contemporâneo, caracterizado pelo antropoceno, apresenta desafios à manutenção da vida e nos faz questionar a ideia linear de progresso e de desenvolvimento, principalmente nos nossos países latino-americanos, carregados de um passado e de um presente colonial, que tem, nas políticas neoextrativistas, modos insustentáveis de produção da vida. E como exemplos, nós temos a emergência climática, a perda da biodiversidade e, obviamente, a pandemia da Covid-19, que são exemplos de questões socioambientais que atravessam nossos cotidianos associados a uma infodemia. Esses exemplos, eles demandam um olhar analítico, crítico, para que possamos construir respostas e caminhos para superar a crise. E no Brasil, desde o avanço de governos de extrema-direita, vivemos cenários de uma barbárie que destrói políticas públicas e práticas educativas construídas na democracia. Por crise ambiental, nós estamos entendendo aspectos amplos de uma crise que se relaciona não só a questões ecológicas, biológicas, como no início da história ambiental, do movimento ambiental, foi configurada a crise ambiental, mas também uma crise que envolve os sistemas socioecológicos, considerando os aspectos sociais, socioambientais mais amplos de uma crise que não é só biológica, ela envolve também a sociedade. Outros autores já vão trazer a noção de crise vinculada à crise civilizatória, a uma crise do modelo de civilização que temos experimentado nos dias atuais. E outros autores também, como Henrique Leff, por exemplo, vão abraçar a discussão a partir da noção de crise do conhecimento, tentando entender os processos de fragmentação do conhecimento e a necessidade de um saber ambiental que vincule, inclusive, outras cosmovisões e outras ontologias para entendimento das questões e dos problemas socioambientais na atualidade. Então, as soluções para superar a crise ou as crises vão passar pelo desenvolvimento científico e tecnológico, mas não apenas por eles, porque exigem uma reflexão e um posicionamento diante da própria noção de desenvolvimento. Também porque as promessas do desenvolvimento científico e tecnológico na modernidade, apesar de lograrem aumento das expectativas de vida, controle de enfermidades e outros pontos bastante positivos que o desenvolvimento científico e tecnológico trouxe para a vida atual, para a vida contemporânea, ele não foi capaz de integralmente de garantir as condições de vida, as melhores condições de vida para as pessoas, de superar opressões e contradições do mundo. E, principalmente na América Latina, enfrentamos desafios de um mundo diverso, dinâmico e repleto de desigualdades e opressões. Muitas áreas têm sido chamadas a contribuir para a superação da crise ou das crises, incluindo a ciência, incluindo a educação. E na aula de hoje eu vou caracterizar elementos que são centrais no debate ambiental e na educação ambiental para pensarmos soluções, para pensarmos superações das crises que nos assolam.
E uma questão que tem se tornado central é o debate da sustentabilidade. O enfrentamento da crise demanda que a sociedade reconheça o problema, reconheça seus conflitos e saiba como agir, tanto no que diz respeito a ações pertinentes a nível individual, tanto quanto ações que envolvem o coletivo, que envolvem o comunitário, em diferentes escalas, regional, nacional ou global. Assim, a percepção do tema deve abranger um sentido amplo da emergência climática e suas relações com as crises e a demanda de uma participação ativa de diferentes atores sociais na busca conjunta de possíveis soluções que encontram na sustentabilidade a possibilidade de permanência da vida e continuidade da vida humana e não humana no planeta. Como respostas à crise, temos vários estudos e vários trabalhos que vêm desenvolvendo, a partir de diferentes âmbitos, grandes noções de enfrentamento. Nós temos um estudo do sociólogo Elimar Nascimento, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, que agrupa essas soluções em duas grandes propostas, digamos, viáveis ou que acontecem nos dias atuais. Uma delas tem a ver com uma proposta que aposta no desenvolvimento tecnológico para a solução das questões ambientais e a outra que aposta na mudança radical nos atuais padrões de produção e de consumo. Eu entendo essas propostas como tensionamentos entre relações hegemônicas e contra-hegemônicas que se apresentam como alternativas a discursos que têm dominado atualmente a discussão ambiental e que se apresentam como grandes acordos globais, como nós vamos ver na Agenda 2030. A não resposta seria uma possibilidade de extinção da humanidade, né? Então, ao considerarmos a falta de manutenção da vida, a falta de elementos importantes para a manutenção da vida, então essa seria uma outra perspectiva, mas é uma perspectiva que a gente, né, não tem interesse, a gente está olhando para a sustentabilidade, olhando para a possibilidade de manutenção da vida no planeta. E dentro disso, a partir de 2015, a Organização das Nações Unidas lançou uma campanha para a sustentabilidade global. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles refletem um pacto para a sustentabilidade, caracterizando uma agenda ambiental global e metas que podem ser realizadas até 2030 e que os países, estados, membros da Organização das Nações Unidas devem cumprir, e o Brasil é um deles. Esse acordo da Agenda 2030 recupera o termo desenvolvimento sustentável, surgido na década de 1980, no relatório Nosso Futuro Comum. De lá em diante, a Rio 92 marca iniciativas como a Agenda 21. Nos anos 2000, nós tivemos os Objetivos do Milênio e agora os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essas ações implicam em criar consciência, adquirir conhecimento e mobilizar processos para garantir mais justiça social e preservação ou conservação do meio ambiente. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou a Agenda 2030, como eu falei, eles consideram 169 metas traçadas e são constituídos por 17 objetivos, que podem ser alcançados até 2030. Eles apresentam um tripé do desenvolvimento sustentável, o econômico, o social e o ambiental, buscando erradicar a pobreza extrema, combater desigualdades e injustiças sociais e enfrentar as mudanças climáticas. Quem não gosta de ouvir falar em erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, fome zero, água e saneamento, educação de qualidade, proteção da vida na terra e na água, são questões importantes para serem debatidas, para serem consideradas para a manutenção da vida e que estão presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agora, temos um desafio pela frente: como gerar essas mudanças para todos? E como é possível compatibilizar essa agenda com um outro objetivo que também está posto, que é o objetivo do crescimento econômico. Nós não teríamos que rever o modelo que tem dado suporte a essas questões? É possível o crescimento econômico aliado a outras dimensões da manutenção da vida?
Posições intermediárias no debate ambiental entendem que os ODS, ainda que pautados por uma sustentabilidade de mercado, podem favorecer mudanças positivas, ainda que parciais. Mas o fato é que a Agenda 2030 acaba por entender como inevitável o modelo de crescimento e desenvolvimento que viemos experimentando desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. E uma vez que eles propõem, digamos, medidas, né, para a conciliação entre o que podemos considerar como a ecologia e a economia, sem mudar necessariamente a ideia do almejado desenvolvimento. Tais medidas, então, elas se baseiam em avanços tecnológicos para resolver os problemas ambientais. E, de fato, essas agendas globais, elas têm tido uma capilaridade grande nas esferas educativas, elas têm influenciado currículos de ensino e programas de formação, têm direcionado fomento para a pesquisa e induzido políticas públicas. Mas elas encontram uma viabilidade fraca se a gente pensar as disputas sociais, as lutas de classe, a concentração de riqueza e as vulnerabilidades sociais. Nesse sentido, a sustentabilidade acaba sendo uma capa protetora para a manutenção do poder e da dominação de alguns seres humanos sobre outros e de seres humanos sobre a vida não humana de modo geral. Além disso, a pretensa universalidade dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela abre uma crítica à sua viabilidade em contextos como o nosso planeta, com tantas diferenças ecológicas, econômicas, históricas, políticas, culturais, né? As diferenças entre os países do Norte e os países do Sul global e as históricas e presentes relações de opressão que invisibilizam outras formas possíveis de organização social. Vocês já pensaram que existem ou podem existir diferentes modos de viver? Como respostas à crise, então, a tecnológica, caracterizamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e agora vamos pensar nas alternativas a ele, nas alternativas a essa resposta que podem, então, ser caracterizadas como contra-hegemonias. E aí a gente encontra uma noção que tem sido chamada de pós-desenvolvimento, que, na verdade, acaba por convergir diferentes alternativas sistêmicas dentro de outras noções de sustentabilidade que são pautadas numa mudança radical nos padrões de produção e de consumo e que são mais voltadas para a noção da promoção de sociedades sustentáveis, dita no plural. Seria uma visão de sustentabilidade sem o alicerce, sem a mercantilização da vida e das relações sociais. Então, essas noções que nós estamos chamando aqui de pós-desenvolvimento, elas são noções plurais de permanência da vida humana e não humana no planeta. Elas são inspiradas por ancestralidades e são construídas como movimentos de resistência à sustentabilidade do mercado, movimentos de resistência à lógica individual e fragmentada da vida contemporânea. Essas noções, elas trazem uma perspectiva de pós-desenvolvimento, onde esse prefixo pós, ele traduz uma ideia de superação do desenvolvimento enquanto modelo hegemônico de sociedade e se marca como uma alternativa ao desenvolvimento e não exatamente uma alternativa de desenvolvimento. Então, como respostas à crise dentro dessa esfera ou dentro dessas propostas contra-hegemônicas, nós temos um conjunto de propostas radicadas nos seus mais diferentes nomes, como o Bom Viver, o Ubuntu, o Swaraj ou o Decrescimento, que trazem uma orientação ecossocial e se caracterizam, então, como alternativas ao desenvolvimento. Então, visões de mundo ancestrais passam a ser recuperadas e revistas no sul global, como, por exemplo, o Bom Viver, que nasceu nos países andinos, como Bolívia, Equador, e encontrou esferas e debates acadêmicos e políticos, o Ubuntu, radicado nos países da África subsaariana, e o Swaraj, ou Democracia Ecológica Radical, na Índia. Esses três exemplos, eles emergem de cosmovisões pautadas no respeito a si mesmo, ao próximo e à natureza não humana. No norte global, nós também temos alguns exemplos desse movimento, como o decrescimento e o ecofeminismo, que são entendidos como alternativas pós-desenvolvimentistas que dão um freio nessa noção e nessa ideia de desenvolvimento e de progresso.
Essas noções do pós-desenvolvimento, elas vão trazer uma participação das pessoas, dos grupos sociais, pautadas por um respeito a diferentes concepções e pontos de vista e diferentes saberes, reconhecendo a voz do outro, exercitando uma escuta genuína para a criação conjunta de algo que seja novo, que vai emergir num processo em que a sociedade possa se repensar, se recriar. Nesse sentido, tem espaço para o desenvolvimento científico e tecnológico de uma outra maneira, de uma ciência que respeite o outro, que seja inclusiva, processos educativos também que sejam inclusivos, que façam saber emergir diferentes saberes, diferentes modos de organizar a nossa vida. Não é a volta a um passado, porque estamos falando de ancestralidades, de povos originários e suas culturas, mas é um despir-se das amarras do presente e das opressões que esse presente tem causado, sempre gerando dicotomias, né? e relações de privilégios e opressões. Ao contrário, o pós-desenvolvimento traz uma inspiração para a criação de novos processos civilizatórios que sejam mais respeitosos da vida. Eles são o que temos chamado de utopias abertas, porque eles estão projetando outros modos de viver que se propõem a romper com a colonialidade da natureza, abrindo espaço ao diverso, ao plural. Eles não adotam um único caminho a ser seguido. Então, eles rompem com as pretensas universalidades, né, tanto do desenvolvimento sustentável quanto do conhecimento, mas abrem possibilidades de vínculos com os territórios e com as singularidades dos povos, sejam eles do campo, das florestas ou das cidades, como diria o ambientalista Tiago Ávila, propagador do bem viver aqui no Brasil. E assim, a construção de um mundo sustentável passa pelo bem viver, por exemplo, enquanto soma de práticas de resistência ao colonialismo e tudo aquilo que ele carrega. Passa por noções de vida e valorização de noções de vida nas quais todos os seres humanos e não humanos existem na relação entre sujeitos e sujeitas e não na relação entre sujeitos e objetos, né? E não existem individualmente, existem na relação, na filosofia dos direitos de Pachamama, por exemplo. Então, o bem viver, como um exemplo do pós-desenvolvimento, ele se revolta contra a individualidade, contra a fragmentação e contra a perda de sentidos, que reivindica uma territorialidade que vai, digamos, exaurindo os recursos e os ambientes e o outro também. Então, ele recupera tradições inclusivas e respeitosas que potencializam imaginários utópicos. E por falar em imaginários utópicos e utopias abertas, esse infográfico realizado pela professora Aline Pires, da UERJ, em um artigo que está saindo do forno, organizado pelo professor Fábio Scarano, com a nossa colaboração, nós enxergamos a sustentabilidade no Brasil como uma utopia aberta e, portanto, menos programática do que os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa sustentabilidade ela poderia emergir do diálogo entre uma visão moderna, representada pelos ODS, à esquerda do infográfico, com as visões do pós-desenvolvimento, caracterizada à direita por uma pluralidade de propostas e de ideias. E quanto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, considerando que daqui a pouco é 2030, o Brasil majoritariamente vai mal. Ele está indo um pouco na contramão do processo. Quanto mais escuro o tom de cinza no infográfico, pior o desempenho. O único objetivo bem avaliado pelo relatório de 2021 foi a energia limpa. E, ao nosso ver, tem algumas questões aí nessa conclusão, uma vez que há um custo social grande da produção hidrelétrica no Brasil, que concentra na Amazônia as produções e transmite para o sul do país, sendo que muitas populações ribeirinhas são deslocadas dos seus locais e ficam sem energia, sem a obtenção da energia. Então, esse processo de energia renovável também gera outros problemas e outras questões socioambientais. E quanto ao campo do pós-desenvolvimento, a figura também aponta algumas visões que emergem do norte global, como eu já falei, o decrescimento e o ecofeminismo, e no sul global, as demais, que se assemelham em não encararem a lógica capitalista do crescimento econômico como pilar de um futuro sustentável. Então, agora, nesse breve momento, finalizando, vamos para a prática, né? Esse é o momento do exercício. Eu vou mostrar para vocês uma obra de arte,
uma tabela recente do relatório do IPCC, comentado pelo Observatório do Clima, e uma fotografia. E vocês têm o desafio de relacionar as figuras entre si, identificar a questão ambiental presente, os desafios para a sustentabilidade e o que a arte nos fala sobre as mudanças climáticas. A primeira obra é a obra de Cândido Portinari, Retirantes. Que cores, que elementos estão presentes na natureza, como estão as pessoas, quais são os papéis atribuídos para a mulher e como a arte está retratando algum aspecto muito singular da vida. Tem algum problema social presente nessa obra? Como as pessoas estão sendo retratadas? Que questões locais ou nacionais são exemplos? Como que os acordos globais acessam essa questão? A fome, a vulnerabilidade, os refugiados do clima, as mudanças climáticas, elas se apresentam como novos determinantes da insegurança alimentar, por exemplo? Qual o caminho a seguir? Já aqui nessa tabela nós temos um recorte do relatório do IPCC, comentado pelo Observatório do Clima, e temos projeções de temperatura de acordo com o cenário em diferentes graus Celsius. O painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, traz essas avaliações publicadas periodicamente, nos relatórios de avaliação, e esse saiu em 2021, é a primeira parte, e a tabela está nesse documento elaborado pelo Observatório do Clima, a partir de um sumário executivo do relatório do IPCC, feito para tomadores de decisão. Então, em todos os cenários, a marca de 1,5 graus Celsius, o limite mais ambicioso do Acordo de Paris, deve ser ultrapassada entre 2021 e 2040, embora a probabilidade dessa ultrapassagem seja maior nos cenários de mais alta emissão. São 5 cenários, cada linha apresenta um cenário, as 2 primeiras linhas com cenários de baixas emissões, na terceira linha um cenário de médias emissões e os 2 últimos de altas emissões. Então, o que pode acontecer com o clima daqui para frente? E a última figura é a figura do Rio Cascata, é uma foto de uma aluna minha, Tainá, é um rio no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, que passa ao lado de uma escola pública municipal. Então, a minha aluna, junto com o grupo LAPEAR da Unirio, coordenada pelo professor Daniel Andrade, desenvolveu um projeto de extensão vinculado ao território. Como estão as nossas discussões sobre sustentabilidade vinculadas ao território? E o que a gente pode observar, então, da fotografia, da obra de arte e do dado do relatório? Que elementos compõem os materiais, como esses elementos eles se relacionam? Quais são os significados que a gente pode atribuir às imagens, e aos dados? Existe alguma coisa comum entre a fotografia, a obra de arte e a notícia? Eles têm a ver com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas? E como que o desafio da sustentabilidade se coloca frente a perspectivas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ou se coloca com perspectivas do pós-desenvolvimento? Que ações educativas cada perspectiva poderia inspirar? E agora, então, a gente entra num bloco e numa discussão que tem a ver com a dimensão das questões educativas. Então, que questões considerar nos processos de educação ambiental no século XXI no enfrentamento da emergência climática? Então, a gente pode pensar nos embates políticos e ideológicos em situações de conflitos e injustiças sociais, sobre as possibilidades de articulação dos conhecimentos e outros saberes plurais no enfrentamento da questão ambiental, trazendo as implicações individuais e coletivas e a adesão a processos que geram a transformação social, trazendo também as questões estéticas e afetivas que fomentem o pertencimento nos processos de formação. Nesse sentido, eu apresento 3 desafios para a educação ambiental. O desafio 1 seria o de potencializar abordagens biocêntricas ou cosmocêntricas nos processos educativos. Os direitos da natureza surgem de uma reação ao choque entre visões antropocêntricas e biocêntricas ou cosmocêntricas. Mas como que a gente pode fazer emergir uma costura estética, uma costura de emoções, de desejos e saberes que permitam uma construção e um diálogo
para a gente viver, né, na natureza, com a natureza e pela natureza. É algo importante para a gente avançar nos desafios e no enfrentamento da crise climática. O desafio 2 para os processos educativos seria incluir no presente nos processos educativos, grupos e realidades que estão esquecidas, que estão marginalizadas. Valorizar o diálogo de saberes e a escuta sensível nos processos educativos é algo importante quando a gente pensa na comunidade, na relação escola-bairro, nos grupos sociais da cidade, do campo, da floresta, né, trazendo as diferentes vozes que olham para o meio ambiente e se reconhecem no meio ambiente. Isso, de fato, é um desafio porque a gente lida contra a monocultura do saber e do poder, contra um tempo linear, como nos ensina Boaventura Souza Santos, que faz com que a vida se reduza a um utilitarismo, a uma mercantilização em prol do lucro e do desenvolvimento, né? Ailton Krenak traz que à medida que a gente se desenvolve, a gente também deixa de estar envolvido e integrado com o cosmos e com os outros seres, nos alienando da vida. E quando a gente inclui no presente esses grupos e realidades marginalizadas e esquecidas, a gente, de fato, alarga esse presente e melhora a nossa noção de futuro. E o desafio 3 é o de desenvolver processos educativos orientados para a ação, que gerem experiências que possam transformar a nós mesmos, né, e a sociedade como um todo. Dessa forma, se a gente considera uma abordagem que situa a educação ambiental não como uma dimensão a mais de conteúdos ambientais transpostos em práticas pedagógicas, a gente possibilita um vínculo com a ação, um vínculo com a reconexão com o meio ambiente, um reencontro com outras ontologias, lançando assim possibilidades de resistências, espaçamentos e resistências na própria sociedade. Então, dentro dessas questões que podemos considerar na educação ambiental no século XXI, para enfrentar as mudanças climáticas, alguns processos metodológicos, algumas propostas metodológicas são importantes da gente desenvolver, e no grupo de pesquisa em educação ambiental e ensino de ciências, ao qual eu estou coordenando, nós temos debatido e dialogado com diferentes grupos sociais e diferentes cosmovisões, trazendo estudos de caso que olhem a natureza como sujeitos de direitos, que usem os observatórios dos conflitos ambientais para desvelar as relações de opressão que estão postas na nossa sociedade, muitas vezes naturalizadas, trazendo também diagnósticos e vínculos com o entorno, com o espaço urbano, com o campo, com a floresta, né, em diferentes capas, trazendo as camadas, né, do local e do global a partir de pensar o individual e os dilemas pessoais, de pensar o social e seus conflitos de interesses e a estrutura e a nossa civilização e os conflitos de decisões políticas e diplomáticas e tendências mercantis de organização da vida. Então, nós acreditamos que essas metodologias elas possibilitam a emergência do plural, da sustentabilidade que potencializa a criação de imaginários utópicos e de acessar e de transformar e de emancipar propostas que nós vimos sofrendo nos dias atuais, né? Essas são configuradas como as pedagogias da resistência, afirmadas no direito à educação e no direito ao ambiente, que são mais do que nunca necessárias ao enfrentamento das mudanças climáticas e nas lutas contra os interesses ultraliberais e ultrarreacionários que a pandemia do novo coronavírus deixou mais explícito, mas que já estavam em curso, principalmente no Brasil. Na aula de hoje, falamos sobre os desafios para o desenvolvimento sustentável e em outras formas de interpretar o conceito de desenvolvimento, buscando valorizar a ancestralidade e saberes múltiplos. Esses conceitos requerem mudanças na forma com que lidamos com os recursos naturais e com os outros membros da sociedade. Encarados dessa forma, são opções de saída à crise climática.
Na aula seguinte, falaremos sobre violações e ameaças aos povos indígenas. Até lá!